querido sexto ano do nosso Aula em Casa, bem-vindos a mais uma aula desse componente incrível que é a história. Eu sou a professora Pet, vou estar com vocês no dia de hoje e para o nosso sexto aninho, nós trouxemos aí um conteúdo muito interessante para a nossa aula de hoje. Vamos saber qual é então, gente? Vamos lá então? A pré-história brasileira. Como vocês lembram quando a gente aprende sobre os termos da história? Vocês já sabem que pré-história quer dizer aquilo que vem antes, não é? Pré. E aí eu tenho história. Então qual é a minha demarcação de história aí? Vocês lembram? É justamente o surgimento da escrita. Mas os nossos alunos já sabem que mesmo antes da escrita, a pré-história, o homem que viveu na pré-história, ele já tinha inúmeras formas de comunicação, não é mesmo? Lembram lá as artes rupestres, os sítios arqueológicos que são deixados por milhares de civilizações que viveram antes de nós, não é isso? Então a gente faz essa organização para justamente facilitar a nossa compreensão do estudo da história. Então nós vamos ver hoje a pré-história brasileira. Porém, sexto ano, para nós chegarmos à pré-história brasileira, nós temos que entender como esses homens chegaram ao nosso continente, como eles chegaram ao território que hoje nós conhecemos como Brasil, não é isso? Então aqui eu trouxe para vocês esse globo que tem aí umas pegadas e ele está identificando um determinado continente. Vocês conseguem observá-lo? Não, professora, está meio complicado esse continente, mas vejam bem, olha só, a África, ela é o princípio das civilizações para todos os outros continentes. Podem ver aqui que ele está mais pontudinho, representando inclusive a África. Só que vocês podem observar que lá em cima não está separado da Europa, não é mesmo? Por quê? Porque em determinado momento não existia essa divisão de continente. E é justamente essa uma das teorias que nós podemos compreender como é que esse homem saiu da África e se espalhou por vários lugares do mundo. Então, olha só, atualmente a gente já não discute se a espécie humana teve ou não origem no continente africano. O que nós discutimos hoje é em que momento aconteceu essa ocupação. Será que ele surgiu no sul da África, no meio, no norte? Em que momento? Foi ao mesmo tempo? Então nós já sabemos, dentro da arqueologia, dentro da história, que a espécie humana, surgiu no continente africano. Nós só não sabemos exatamente em que momento isso vai acontecer. E nem também em que momento esse homem vai sair do continente africano e ir para outros lugares. Tudo bem? Então vocês imaginem aquele homem que vai começar a ficar em pé, andar sobre as duas pernas, vai começar a esticar os braços, vai começar a procurar um ambiente mais propício para sobreviver e ele vai ter a necessidade de caminhar para outros lugares, não é mesmo? Então vamos lá. Da África para os outros continentes, eu trouxe um texto aí para vocês. Vamos lê-los então? Olha aí. A maioria dos estudiosos concorda que o local de origem do ser humano, como eu já falei para vocês, é a África. Em 1974, os estudiosos descobriram na Etiópia um dos mais antigos esqueletos já conhecidos. Tá bom? Então, quer dizer, o fóssil de um indivíduo do sexo feminino que tinha cerca de 3,2 milhões de anos. Mas saber como ocorreu o povoamento da América continua sendo um dos maiores desafios da arqueologia. Então, como esse homem chegou à América, professora? Como é que isso vai acontecer? Ele atravessou? Como? A nado? Não tinha um meio de transporte aéreo. Como é que isso vai acontecer? Porque a África é longe que só, né, professora? Como é que isso vai se dar? Então vamos lá. Como é que vai ter essas descobertas sobre a presença humana na América? Como é que nós vamos começar a perceber que o homem no continente africano chegou a um tempão também? Então essas descobertas vai se dar através de uma forma muito inusitada. O que é isso? Foi meio que sem querer. Os arqueólogos estavam ali procurando uma outra situação e eles descobriram um fóssil que mudou a visão sobre isso. Vamos lá então? Olha só. Para comemorar essa descoberta, houve uma festa
no acampamento da expedição. Uma das músicas mais tocadas naquela noite foi Lucy in the Sky with Diamond, dos Beatles. Por isso, os cientistas decidiram batizar o esqueleto de Lucy ou Luzia em português, que quer dizer luz. Então, esse fóssil ele vai mudar a compreensão da história no continente americano. Ele vai transformar essa visão. E eu trouxe para vocês, tanã, olha aí, sexto ano, quem? O fóssil. A partir da África, os primeiros humanos espalharam-se pela Europa e pela Ásia e finalmente chegaram à América, que é o nosso continente, em um processo que durou milhares de anos. Então, esse fóssil aí, ó, mostra para eles, por favor, que para vocês, nossa, professor, isso é um esqueleto. Exatamente, fósseis são esqueletos. Ele vai ser estudado, aí vai se perceber que isso vai mudar a história. Uau! Já tinha presença humana no continente africano, aliás, no continente americano também, há milhares de anos. Mas quando isso se deu? Como isso aconteceu? As anteninhas das dúvidas estão ligadas, sexto ano? Vamos lá, então? Como é que esses homens chegaram à América? Só um minutinho aqui na professora. Então, veja bem, os estudiosos, os arqueólogos, os historiadores, eles vão começar a pensar, a teorizar. O que é teorizar? Aquela ideia, não é isso? Como esse homem chegou a esse continente? Vamos pensar naquele mapa mundi que eu trouxe para vocês lá no início. Como se vai dar essa travessia? Mas a senhora disse lá no começo que era tudo junto. Em algum momento começou a se dividir. Na época que era tudo junto, provavelmente não tinha espécie humana. Então vamos trazer para vocês as teorias da chegada desse homem à América. Vamos ver? Olha aí. Duas teorias tentam explicar o caminho percorrido pelos povoadores da América. A primeira delas tem um nome muito bonito. Olha aí. Teoria transoceânica. Há cerca de 10 mil anos, os homens que habitavam a Polinésia, lá embaixo, perto da Austrália, na região da Oceania, se locomoveram em direção à América do Sul, em pequenos barcos. Teriam se movido por meio de correntes marítimas lá no Oceano Pacífico, que o conduziram até a América. Então vejam aqui a professora. Vocês imaginem lá na Polinésia, eles saíram por quê? Veja bem, os estudiosos dizem que o motivo que pode ter feito essa caminhada é justamente a alimentação, não é isso? Vocês estão sentadinhos aí, mas bateu a fome, vocês levantam e a gente vai procurar se alimentar, não é isso? Então a fome move, não é isso? Então vai ver que eles procuraram um novo local e eles pegaram suas embarcações e começaram a adentrar. Claro, né, gente, que não tinha uma situação climática como nós temos hoje. De repente os mares podiam ser mais tranquilos e eles foram se afastando do seu território e, pum, chegaram à América do Sul. Mas nós também temos uma outra teoria, que é chamada teoria de Bering. Segundo essa teoria, os homens chegaram à América por terra, via Estreito de Bering, localizado entre o extremo leste do continente asiático e o extremo oeste do continente americano. Os dois pontos se encontravam separados por 85 quilômetros. Isso deve ter acontecido ali pela era glacial, quando se estabeleceu uma espécie de ponte e essa travessia aconteceu. Ainda de acordo com a teoria de Bering, a chegada do homem ao continente americano ocorreu há aproximadamente 50 mil anos. Eu tenho certeza que a cabecinha de vocês está fervilhando montando esse desenho, não é? Uau! Então quer dizer que lá em cima, a Ásia e a América estão ali, podem ter se encontrado, aconteceu ali um nívelzinho e eles atravessaram. Não é fantástico isso? Incrível, não é, gente? Então isso é muito importante que nós possamos compreender, porque quando você for indagado, como é que tu sabes que o homem chegou à América? Você vai dizer, existem duas teorias, a transoceânica e a teoria de Bering, tudo bem? E ao Brasil e ao continente americano, como é que isso vai acontecer? Tadã! Lembram aquele fóssil? Temos aí uma reconstrução dele, a nossa Luzia, a nossa luz, ok? Em 1975, em Minas Gerais, foi encontrado o crânio de Luzia. O fóssil, olha que interessante, mais antigo até então já encontrado no continente americano.
O crânio é pertencente a uma mulher que viveu há mais de 11.000 anos. O achado é fundamental para se compreender quando ocorreu a ocupação do continente americano. Vejam bem, vou repetir para o meu sexto aninho. Esse crânio, ele é o fóssil mais antigo já encontrado no continente americano. Aí vocês vão me dizer assim, rapidamente, já pensaram aí que eu sei. Então, o homem chegou primeiro à América do Sul aqui, lá em Minas Gerais? Bom, até o momento, esse é o fóssil mais antigo, mas enquanto nós estamos aqui aprendendo sobre isso, a ciência está acontecendo, gente. Os arqueólogos estão trabalhando, os historiadores estão pesquisando, então de repente isso pode mudar, não é isso? Então a presença de Luzia, a descoberta de Luzia, ela mudou para sempre a história do continente americano. Não é isso? Porque ela prova que até o momento ela é o fóssil mais antigo. Luzia, gente, no momento ela não está em exposição, tá bom? Porque eu sei que vocês já estão se organizando para descobrir onde ela está. Ela estava no Museu Nacional, aquele que foi incendiado há 2 anos atrás, mas a réplica dela foi incendiada. Ela mesma estava guardadinha, muito bem protegida, porque ela vai mudar o processo histórico da nossa presença humana aqui no continente americano, não é isso? Outra coisa muito importante que eu acho que alguns de vocês já sabiam é que no Brasil nós temos um dos maiores sítios arqueológicos que se tem notícia. E eu trouxe ele para vocês hoje, que é justamente o Parque Nacional Serra da Capivara, que fica no Piauí. Essa parte dele aqui, ó, é chamado de Pedra Furada, né? Porque tem uma pedra ali furada. Mas ele é muito importante, gente, porque este parque é a nossa concentração mais antiga de sítios arqueológicos da pré-história no continente americano. Fica no Nordeste, não é isso? E Luzia estava lá em Minas Gerais, na região Sudeste. Aqui, gente, no Parque Nacional Serra da Capivara, existem mais de 100 sítios arqueológicos. E a presença humana aqui, pelas pesquisas que foram feitas, elas provam aproximadamente 100.000 anos. Suas áreas têm 600 sítios arqueológicos, com paredões repletos de pinturas rupestres e vários outros vestígios, como ferramentas, as pedras lascadas, os esqueletos e as urnas funerárias. Em 1979, foi criado esse parque. Então, ele está aberto à visitação, professora? No momento não, né, gente, por conta da pandemia. Mas ele está ali tombado como um patrimônio cultural pela Unesco, ok? Bom, esse parque, ele foi descoberto por uma grande arqueóloga brasileira chamada Niede Guidon, e é muito importante que vocês saibam sobre ela. Olha aí, trouxe ela para vocês também. Brasileira, formada em Sorbonne, na França, estuda a vida dos primeiros habitantes do Brasil desde 1992 em São Raimundo Nonato, no Piauí. Ela e sua equipe descobriram no sítio arqueológico de Pedra Furada, onde nós estávamos, pedaços de carvão e pedra lascada que teriam pelo menos 50.000 anos. Uau! Luzia tem 11.000. Nossa! Então, realmente, aqui no nosso território brasileiro, nós temos muito que descobrir sobre a arqueologia, não é isso? Trouxe para vocês também uma representação aí do nosso Parque Nacional Serra da Capivara, lá no Piauí. Então, a arte rupestre, ele recebe esse nome capivara porque, segundo as pesquisas, é o que mais se demonstra, é o que mais se aparece. São nas retratações de animais, ok? Então, Niede, ela esteve lá a primeira vez em 73. Como arqueóloga e morando na França naquele momento, ela meio que, eu gosto muito da arte rupestre, mas não sei, talvez nada aconteça lá. Então, o que vai acontecer? Ela voltou em 75, mas ela já voltou com outro olhar. Ela ia levar uma pesquisadora francesa para conhecer a região e acabou ficando por lá. Então, lá ela fez toda a vida dela como pesquisadora, certo? O que ela fez? Vamos lá então ver? Olha só. Segundo ela, tais vestígios são provas suficientes da presença humana na América bem antes dos 13.000 anos, porque ela tem, como arqueóloga, os meios para essa pesquisa, certo? Então, atendido, olha aí, pela teoria
de que o homem chegou aqui via Estreito de Bering, ou seja, ela teorizou que ele pode ter vindo lá por cima. A ideia de que o homem veio para a América há 13 mil anos é da década de 50, diz Nied. De lá para cá, novas descobertas têm mostrado que eles já estavam aqui há muito tempo. Então, Nied, o que ela diz? Olha, gente, nós temos muito que aprender. Nós vamos continuar pesquisando. Hoje ela é uma vovozinha de mais de 80 anos e ela continua fazendo pesquisa. Então, isso é muito importante para nós, porque eu tenho certeza que aí do outro lado tem crianças do 6º ano que já estão imaginando a sua vida como arqueólogos. Tá bom? Lembrando que não é muito com chapéuzinho lá, com pincelzinho, não. A gente tem que estudar mesmo. Então, eu já deixo aqui essas informações sobre Nied, sobre o sítio arqueológico da Serra da Capivara, sobre Luzia, Minas Gerais. Tem muita coisa ainda a ser descoberta, não só por aí no Brasil, mas também aqui na nossa região. Então, o Brasil inteiro, gente, é repleto de grandes sítios arqueológicos, tá bom? E nós precisamos de pessoas curiosas para continuar essa pesquisa, ok? Vou trazer para vocês agora a nossa DLI. Vamos lá, então? Então, aí, pelo menos um argumento que comprova a hipótese de que a espécie humana é originária do continente africano. Essa aí, meus alunos vão tirar de letra. Segunda questão. Temos? Temos. Quais as duas teorias mais aceitas sobre a chegada do homem ao continente americano? O que diz cada uma delas? Estou muito ansiosa para que nós possamos nos encontrar daqui a pouco na interatividade.
Então vamos lá, retornando à nossa correção. Então eu vou iniciar aqui lendo o chat dos nossos alunos que responderam. Então o José ele já respondeu logo de cara. Acredita-se que o homem nasceu no continente africano, não é isso? Que mais? O Dário, acredita-se que o ser humano nasceu no continente africano. Acho que a Tarsi, que os fósseis mais antigos de seres humanos foram encontrados na África. A Paola respondeu, questão 2, teoria de Bering, teoria transoceânica. Quem mais? Ana Paula também acredita-se que o homem nasceu no continente africano. João Vitor, acredito que o ser humano nasceu na África. Questão 1. Acho que é Rihanna. Questão 1. Acredita-se que os homens vieram da África para a América do Sul. Eduardo, questão 2, teoria transoceânica e teoria de Bering. A Luísa, questão 1, acredita-se que o homem nasceu no continente africano. Dário respondeu a 2 também, Bering transoceânica. Quem mais? A Letícia, questão 1, acredita-se que o homem nasceu no continente africano. Ana Paula, questão 1 também. Letícia já respondeu a 2. Temos a Sofia, teoria de Greenwich ou teoria de Bering, né? Teoria transoceânica ou teoria malaio-polinésia também vocês podem encontrar em alguns livros, tá bom, gente? Tiago, questão 1, respondeu também que o ser humano pode ter nascido na África por razões bem óbvias. A Rebeca, questão 1, acredita que o ser humano nasceram no continente africano. Ariel, a teoria transoceânica e teoria de Bering. O Isaac, questão 2, acredita-se que o homem veio da África. Fernanda, questão 2, acredita-se na teoria de Bering e na teoria transoceânica. E quem mais, para fechar? O Carlos também participou conosco, respondendo. E a Ana Camila. Isso mesmo. Então, esses foram os nossos alunos, que responderam aí para nós, não é isso? Então, olha só, nós vamos agora à nossa correção.
apresente pelo menos um argumento que comprove a hipótese que a espécie humana é originária do continente africano. Então, qual é essa hipótese? Vocês já sabem, gente, que hoje não se discute mais quem chegou. Mas aí o que nós temos? A espécie humana é originária do continente africano, pois foi nesse continente que foram encontrados os esqueletos humanos mais antigos que nós temos notícia, ok? Em nenhum outro continente, gente, foi encontrado fósseis tão antigos quanto os que estão no continente africano. Então é por isso que nós reforçamos a ideia de que a espécie humana, ela surge no continente africano. Mas, como vocês lembram que eu falei na aula, ninguém sabemos ainda o período ou se foi na África do Sul, na África do Norte. Esse esqueleto foi encontrado na Etiópia, vocês lembram? Então ele prova ali como sendo o mais antigo já encontrado que nós temos notícia. Mas vocês já sabem que a arqueologia está em constante desenvolvimento, pesquisando, descobrindo, não é isso? Então vamos lá? Quais as duas teorias mais aceitas sobre a chegada do homem ao continente americano? Então, nós temos aí duas que vocês responderam muito bem. A teoria de Bering e a teoria transoceânica. Não é isso? O que elas dizem aí? De acordo com a teoria de Bering, o homem teria chegado à América pelo Estreito de Bering, lá no Alasca. Já segundo a teoria transoceânica, a chegada do homem à América se deu pelo Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha, tendo sido levado pelo mar mais longe do seu território. Essa teoria, no caso, a teoria transoceânica também é chamada de Malaya e Polinésia, tá bom? Por causa da localização. Certo? Então, eu tenho certeza que vocês vão partir daí para pesquisar, para saber mais sobre arqueologia, mais sobre o nosso grande sítio arqueológico Serra da Capivara, sobre a nossa Luzia, nossa grande descoberta também aí em Minas Gerais. Aqui na região amazônica, a arqueologia também está em desenvolvimento, temos aí exposições que mostram já os nossos sauros, não é isso? Então, daí por diante, muita coisa vai acontecer, tá certo? Sexto ano, foi um prazer estar com vocês e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.